Boa tarde, estamos começando mais um Bloco Cripto, seu informativo semanal sobre o mercado de criptoativos aqui na Infomoney TV. E hoje a gente tem a honra de receber aqui Fausto Botelho, fundador da Enfoque Informações Financeiras, um veterano aí do mercado de análise técnica do Brasil e que tem trazido aí bons insights no seu canal do YouTube e também em outras plataformas, não só sobre Bitcoin, mas também em relação a outros ativos digitais que ele costuma monitorar. Boa tarde, Fausto, tudo bem? Boa tarde, Safiri. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E é muito bom falar de análise técnica em criptomoedas. Legal. Fausto, a gente está finalizando aí o mês de julho, né? O mercado deu uma retomada aí superior a 20% em dólar, mais ou menos próximo a isso em reais. E aí, naturalmente, né, volta a atratividade para o mercado e muita gente vem com aquela velha pergunta, né? É hora de comprar? O que eu faço se eu tenho? Devo vender? Devo ter paciência? E aí eu acho que mais do que a gente ficar especulando aqui em cima de possibilidades, né, é interessante a gente trazer elementos, né? E eu tenho aprendido com você aí que a análise técnica é uma ferramenta importantíssima na tomada de decisão e também no gerenciamento de risco. O que você poderia dizer para a gente sobre esse momento atual do mercado? Bom, em primeiro lugar que sim, foi muito importante essa alta do Bitcoin, pelas razões técnicas que eu vou estar mostrando, né? Eu queria destacar duas coisas. Em primeiro lugar, o fato de que o que eu entendo que eu faço é praticar a análise técnica com a qual eu uso a minha experiência e tento extrair dos gráficos indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Então, eu sou mais ou menos assim como se for um tradutor. Eu mostro a maneira segundo a qual a análise técnica está visualizando o comportamento dos preços, né? E a experiência entra no sentido da gente tentar priorizar ou dar importância às indicações mais importantes. Então, nesse sentido, eu já vou mostrar no gráfico, mas é muito importante você ter uma série de dados de longo prazo. E o que nós fizemos na Enfoque com o Bitcoin foi, desde o começo do ano passado, janeiro, fevereiro de 2017, quando eu entrei nesse mercado, quando a mosquinha me mordeu, a primeira coisa que eu fiz foi buscar as cotações. Eu quero analisar um gráfico que seja o gráfico que eu entendo como correto. O gráfico correto é o gráfico todo do Bitcoin, né? Ocorre que hoje, se você for ver os softwares de análise técnica disponíveis e pegar as cotações das exchanges, das principais exchanges, você vai ver que elas começam em 2013, 2014, enquanto que o Bitcoin, na verdade, começou em 2010. As cotações, as negociações do Bitcoin começaram em 2010. Mas, então, o que nós fizemos para ter o gráfico completo do Bitcoin foi buscar as cotações da mt-gox, que é a corretora que acabou falindo, mas deixou as cotações. Então, nós pegamos as cotações dela, que começam em agosto de 2010, e juntamos com a cotação de uma dessas corretoras mais líquidas, aí não sei se é Bitfinex ou Binance, e aí com isso nós temos o gráfico todo. E logicamente também a gente mostra o gráfico em escala logarítmica, né? Eu até queria mostrar aqui no gráfico, e eu estou mostrando aqui a minha página no Terminal Enfoque, a minha página de criptomoedas. Deixa eu só tirar os anúncios aqui para a gente não... Então, aqui eu estou mostrando o gráfico de Bitcoin desde 2010, é um gráfico semanal. Chama a atenção porque o fato que isso é escala log, não aritmética. A aritmética seria assim, né? Isso é o mesmo gráfico semanal, mas a gente perde todo esse processo de oscilações que aconteceram aqui. Para quem não sabe, no gráfico de escala aritmética, a gente mede 1 centímetro de 1000 para 2000, e o mesmo centímetro é medido de 10.000 para 11.000.
ocorre que, logicamente, de 1.000 para 2.000 é 100% e de 10 para 11 é 10%. Né? Então, o que corrige isso é a função matemática que, quando aplicada à escala de preços de um gráfico, faz com que as mesmas distâncias correspondam mesmas variações percentuais. Então, se eu tenho aqui de 1 para 2, essa distância aqui, é a mesma distância que de 100 para 200 e a mesma distância que de 1.000 para 2.000 assim por diante. Né? Agora, Safiri, uma coisa interessante é que a gente vê muitos gráficos na internet em escala aritmética. Né? Eu entendo que o espaço criptos foi desenvolvido pelo pessoal de TI, que não tem necessariamente a vivência com análise técnica, com gráficos necessariamente, né? Com essa especificidade dos gráficos. Agora, por outro lado, existem muitos gráficos postados na internet que são também FUD. Porque se você... Vamos esclarecer, né, o que é o FUD para o nosso telespectador, que talvez não esteja tão acostumado, claro, né? É aquela sigla Fear, Uncertainty and Confusion, Doubt. Né? And Doubt. Fear, Uncertainty and Doubt. Que é basicamente, né, aquele medo, sentimento de... incerteza e dúvida, né? Que é aquele sentimento que estimula a ansiedade e muitas vezes faz com que a pessoa tome decisões não racionais. Né? Exatamente, saiam, liquidem, achem que realmente estourou uma bolha, né? Porque se a gente pega esse gráfico e vai e volta para... mostrando aqui o gráfico de novo, se a gente sai dessa situação e vai para essa situação, fica fácil alguém dizer, olha, pum, estourou a bolha do Bitcoin. Agora, isso não é verdade, isso está sendo mostrado de uma maneira ou por alguém que não sabe o que está fazendo, ou por alguém que sabe o que está fazendo e está fazendo talvez até de má fé, né? Uhum. Então, o gráfico sempre em escala log, e aí quando a gente vai para a escala log, a gente vê a oscilação como de fato ela aconteceu. Olhando então esse gráfico na escala log, é muito claro que ele fez um primeiro movimento que começou aqui em 2010, depois sofreu uma correção em 2011, fez um segundo movimento em 2012, 2013, sofreu uma correção e nós estamos agora na minha leitura, nesse terceiro movimento de alta, em que nós acabamos de aparentemente escapulir de uma correção. Né? Se a gente for para a teoria das ondas de Elliott, e eu devo dizer que essa teoria ela é um pouco controversa, mas quando a gente leva essa teoria para o longo prazo, é como se a gente tivesse saído do meio da floresta. E antigamente eu falava pegar um helicóptero e voar. Hoje acho que fica mais moderno a gente dizer, soltar o drone para ver ele filmar a floresta de longe, né? E aí a gente tem a noção exata do padrão que é também desenvolvido pelo mercado, que são as proporções Fibonacci, que tem a ver com essa teoria das ondas de Elliott, que é um padrão que acontece na natureza toda. Enfim, tem um monte de vídeo de Fibonacci e esse padrão de Elliott na internet, né? Mas basicamente ele diz que numa grande tendência de alta, a gente teria 3 movimentos de alta. E ele chama esses 3 movimentos de alta, agora voltando para o gráfico, de ondas 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Então nós teríamos esses 3 movimentos de alta que seriam onda 1, onda 3 e onda 5, e os 2 movimentos de baixa de correção contrários à direção principal da tendência, que seriam as ondas 2 e onda 4, né? Agora, o que é interessante é que cada um desses movimentos, de uma maneira fractal, também se subdivide em outros tantos movimentos, e no caso de uma tendência impulsiva, como essa primeira onda 1 aqui, ele também se subdividiria em 5 ondas. Então, e olhando o gráfico de Bitcoin, a gente vê o padrão saltar aos olhos aqui. Então a gente vê aqui na primeira onda maior 1, a gente vê a ondinha 1 menor, 2, 3, 4, 5 fazem a onda 1, ABC faz a onda 2, 1, 2, 3, 4, 5 fazem a onda 3, depois ABC fazem a onda 4 e na onda 5 nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5 a onda 1, ABC a onda 2, 1, 2, 3, 4, 5 a onda 3, aqui claramente nessa tendência de alta de 2017, né, a gente vai até a onda 3. Esse processo todo que nós tivemos é a onda 4 e eu acho que nós estamos entrando na onda 5 da onda 5, quer dizer, seria
essa grandona aqui é a onda 5, que a gente representa com letras e algarismos romanos, e dentro dessa onda 5 nós teremos as ondas menores 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós estamos na 5 da 5 grande, acho eu, entrando, né? Bem, até pouco tempo atrás eu achava que essa acumulação aqui, e eu vou dar um zoom aqui, essa acumulação iria dar continuidade ao movimento que a precedeu. Eu estava achando que isso era um triângulo descendente. Acontece que quando essa reta foi rompida... Bom, e em função... Acho que é interessante pontuar, para ficar mais claro o entendimento de quem está nos assistindo, se você pudesse pontuar os patamares de preço, para ficar claro. na cabeça do... Eu estou mostrando um gráfico semanal, daqui a pouco eu vou para o gráfico diário, né? O mercado começa a cair a partir de dezembro, depois ele toca aqui os 6 mil dólares, né? Estamos vendo Bitcoin em dólar, depois ele sobe até 12 mil, cai de novo para 6 mil e pouco, sobe para 10 mil, cai de novo para 6 mil e pouco. Isso mostrava topos consecutivamente mais baixos e isso fica mais claro aqui se a gente for... deixa eu fazer um arranjo rapidinho aqui. Isso fica mais claro se a gente for para o gráfico diário, né? Só uma coisinha aqui. Sim, que seria esse gráfico aqui. Então aqui no gráfico diário você vê topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível, até esse fundo que nós tivemos em junho, né? Isso qualificava essa acumulação como uma acumulação de continuação dessa tendência de baixa anterior, do movimento que a precedeu, né? Que rompe quando, novamente? Ele indica a continuação da tendência de baixa e costuma terminar com o rompimento do nível de suporte e o mercado atingindo essa amplitude aqui, que seria a altura do triângulo projetada para baixo a partir desse nível de suporte. Isso daria lá em torno de 4.500 dólares ou até um pouco mais baixo, né? Mas... Só para entender, esse patamar de 4.500 que você está dizendo seria o principal suporte que você está lendo na sua análise? Seria a projeção dessa formação, porque quando a gente tem um tipo de formação como essa, a análise técnica nos proporciona a possibilidade de nós chegarmos, de nós projetarmos um objetivo. Legal. Tá? Agora, o que acabou acontecendo foi que esse nível de suporte, como a gente vê aqui, foi rompido e depois o mercado desrompeu esse nível. E essa é aquela que eu considero a mais importante indicação técnica. Chama-se Bear Trap, armadilha para vendidos, e é uma indicação que... porque embaixo de um nível de suporte, num nível de suporte tem um monte de ordens de compra, embaixo de um nível de suporte deve ter um monte de ordens de stop. Então, quando ele rompe o nível de suporte, ele não tem mais as ordens de compra, toca as ordens de stop, e isso tem que cair muito. Quando não cai é porque tem alguma coisa errada. Eu não sei o que tem de errado no Bitcoin, se tem ou não tem, mas eu sei que o fato de o mercado ter rompido um nível importante, desrompido, isso é muito importante para mim. Em seguida, ele rompe esta reta de resistência. Então, isso foram duas indicações que, para mim, e aí agora voltando para o longo prazo, para mim me mostram claramente que o mercado está entrando no último movimento de alta, que seria essa onda 5, né? Bom, muito bem. A minha tese... Só um parênteses, Fausto. Dentro da sua análise que eu acompanhei anteriormente, você inclusive se arrisca ali, né? Põe a pele em risco de colocar uma possível data para isso, né? A gente nem falou dos 100 mil dólares ainda, né? Tá bom. Mas, enfim, os 100 mil dólares... também é muito importante dizer que 100 mil dólares não é algo que eu acho. Sim. Eu não acho. Eu tenho sólidas evidências, que eu quero mostrar aqui agora, baseadas num conceito muito simples, que não tem nem muito a ver com análise técnica, né? Se a gente olha esse gráfico, você vê que o mercado fez um primeiro movimento de alta, corrigiu, fez um segundo movimento de alta, que nós, com o Elliott, podemos qualificar como ondas 1 e onda 3. E nós estamos agora na onda 5. A minha tese é muito simples, Safili. Eu não tenho razões para acreditar que a onda 5 será menor do que a onda 1 e a onda 3, que a gente pode constatar aqui no gráfico, que foram iguais, ó.
eu estou pegando a onda 1, que começou aqui e veio até aqui, né? E estou comparando, perdão, a onda 3, né? E estou comparando com essa outra aqui e eu constato que elas são idênticas. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse segmento aqui, que na verdade é uma variação percentual, e a variação percentual é uma barbaridade, porque nós estamos falando de Bitcoin, de um negócio disruptivo, que está mudando o mundo, né? Então, essa variação percentual é de 50.000%, mais ou menos, tá? Então, o que eu fiz, já desde janeiro do ano passado, ou fevereiro do ano passado, é que eu peguei essa oscilação, que é igual às duas outras, e pus aqui a partir do começo da onda 5, e veio dar em $100.000. Eu confesso para você que a primeira vez que eu fiz essa projeção, eu nem me questionei, quer dizer, eu falei, bom, deixa eu ver onde eu errei, porque estava $1.000. O mercado estava rompendo $1.000. Eu fiz uma projeção no gráfico, projetou para 100 mil, eu falei, deixa eu ver onde eu errei. Só que aí eu vim aqui, peraí, deixa eu ver onde começou aqui. Começou em 2 e foi para 1.000. Aí eu fiz a variação percentual e eu estava começando a entender de Bitcoin. Eu li 5.000%. Não, eu li melhor, era 50.000%. Então eu falei, bom, então eu não errei. Então a projeção é essa mesmo, ele tem potencial de chegar lá. E aí, para checar, aí que eu peguei essa onda que eu tinha projetado, que é a onda 3, e fui comparar com a onda 1, e aí eu meio que gelei, né? Porque eu vi que as duas eram iguais. Então, a tese é essa, quer dizer, se nós entendermos, e eu acho que a gente não tem razão nenhuma para acreditar que agora que Japão definiu o Bitcoin como meio de pagamento, um monte de países estão regulamentando. Wall Street já fez o contrato futuro na maior bolsa do mundo. Fidelity está montando mesa de operações. Eu acho que não tem uma instituição financeira no mundo que não esteja mexendo com criptomoedas, ou pelo menos tentando ver como é que vai fazer para entrar, né? Então eu acho que a gente não tem razão para acreditar que esse movimento será menor do que os outros. E o que eu acho bastante interessante é que se a gente for visualizar este movimento de alta, aí eu mostrando aqui de novo o gráfico, e imaginar que esse movimento esse último movimento começou em 2015, olha, o mercado já cumpriu a maior parte desse movimento, quando ele chegou nos $20.000, né? Eu diria que 1/3, pelo menos, quase 1/4 desse movimento já foi, aliás, 2/3 ou 3/4 desse movimento já foram cumpridos. Falta 1/4, 1/3 desse movimento ainda, né? O que eu acho que acontece rapidamente, se e quando eu acredito que vai acontecer, ele rompeu os $20.000. Então você enxerga esse gatilho intermediário aí. A gente tem uma jornada até recuperar os 20 mil, e aí você acredita que essa escalada dos 20% vai ser mais rápida? Eu acho que sim, porque daí a gente vai estar no auge da euforia, né? Sim. Tá? E outra coisa também bastante interessante é que se a gente pegar a oscilação que aconteceu o ano passado, que foi a onda 4, a onda 3, né? E puser para cima a partir de agora, ela também chega muito próximo lá dos $100.000, né? Até um pouco mais alto do que os $100.000. E se a gente, o fato do mercado poder chegar ainda esse ano, também não é um chute, é baseado nos comportamentos regressos, nos precedentes, né? Então, por exemplo, a gente vê claramente aqui que ele teve 3 comportamentos assim bastante explosivos. Em 2011, que foi esse aqui, em 2013, que foi esse aqui que eu estou tomando emprestado, né? Então isso aqui ele subiu uma variação percentual num determinado período de tempo, tá? Então esse foi mais ou menos médio. Esse outro aqui também foi maior, mais rápido do que esse que eu estou pegando, né? E esse aqui nem se fala então, né? Foi muito maior, muito mais rápido. Então se a gente pega esse que é um intermediário e joga para hoje, a gente vê que o mercado chegaria, tendo uma oscilação que ele já teve no passado, chegaria em $100.000, e aí a gente pega aqui no enfoque, põe o cursor de preços e vê que ele está lá em meados de outubro, ele pode chegar lá. Agora, não estou afirmando que ele vai chegar, eu estou mostrando que existe a possibilidade. E, logicamente, Bitcoin se mostra como uma possibilidade
de investimento muito promissora, né? Perfeito. Eu ainda não estou tão otimista como o Fausto no curtíssimo prazo. Eu acredito que sim, esse é um valor que a gente pode chegar até lá, mas eu acredito numa extensão de tempo um pouco mais longa, e aí condicionando isso a uma série de evoluções importantes que o mercado está passando agora, né? A gente ainda precisa de um pouco mais de clareza regulatória. Existe uma expectativa muito grande no mercado hoje em relação à aprovação dos ETFs, os vários pedidos de ETF que estão pendentes lá, né? Principalmente das bolsas de Chicago que está pendente, aí, que provavelmente a gente tenha novidades aí meados de agosto ou início de setembro, porque a partir dessa evolução a gente consegue de fato ter essa atração definitiva do capital institucional, né? E aí a lógica é bastante simples, né? A gente está falando de uma nova classe de ativos, aí um valor de mercado total em torno dos 300 bilhões de dólares, quando a gente fala aí do mercado de capitais como um todo, é equivalente a casa dos trilhões de dólares, né? Então a gente tem aí muitos zeros a mais de recurso disponível no mercado, que tudo está sinalizando pode ter uma atratividade muito grande para gradativamente ir ingressando no universo de cripto, né? Então vamos lá, Fausto, só para... Ou seja, você deu a parte fundamental, complementação fundamental da maneira como a análise técnica está vendo. Perfeito. Né? Que acho que é o tudo melhor que eu caminho. falei, Safir, eu acho que acontece com o ETF ou sem ETF. Ou sem ETF. Agora, se acontecer ETF... Pode acelerar o processo. Eu acho que... porque também tem uma hipótese, né? Eu nunca falei nisso porque 100 mil dólares já está mais do que suficiente, né? Mas e se resolver ser maior como costuma ser? Se o terceiro movimento, se é um das 5, resolver ser maior do que as outras, ele pode... Só já encaminhando para o final, Fausto, assim, considerando que a gente deu aqui o cenário otimista, né, que é essa evolução do preço, repetindo os padrões das escaladas anteriores, que, do ponto de vista do gerenciamento de risco, onde você entende que é um ponto crítico ali, onde as zonas de stop deveriam estar posicionadas, ou uma zona de atenção para quem está entrando no mercado agora? Olha, eu quero mostrar o gráfico de novo no curto prazo, e dizer que eu estou absolutamente tranquilo, até com essa queda um pouco mais violenta de hoje, porque logo que nós rompemos... Bem, primeiro nós tivemos esse bull trap aqui que eu mostrei, o mercado rompeu e desrompeu. Depois nós tivemos o rompimento dessa reta de resistência, que é uma reta já razoável, em termos de confiabilidade. O mercado rompeu essa reta, fez uma pequena bandeira de alta, e agora eu entendo que ele está fazendo uma outra bandeira de alta. Pelo menos por enquanto ele está perfeitamente nos conforme, está fazendo uma bandeira que nada mais é do que um processo de realização de lucro, que é o mastro, né? Geralmente a segunda bandeira costuma ser um pouco maior, mais duradoura do que a primeira, mas eu até já deixei ela prontinha aqui para captar e mostrar o que seria essa bandeira de alta. Ela está aqui, seria isso aqui. Então é isso que eu acho que está acontecendo agora. Mas não dá para a gente descartar a possibilidade, porque uma das coisas que a gente aprende com o tempo e com a experiência é que qualquer coisa pode acontecer. A gente está dando cenários mais prováveis, né? Mas não dá para descartar a possibilidade do mercado fazer um pullback aqui para o antigo suporte. Que eu acho na casa dos... que seria lá no 6.400 ali. Tá. Não, acho que mais no 6.800 agora. Ele definiu dois níveis, que é o topo dessa formação que a gente chama também, essa formação de reversão aqui, que incluiu o bear trap. A gente chama de formação de cabeça e ombros invertido, né? Isso tem um nominho assim, meio esquisito até, mas é só uma maneira que a massa costuma reverter as tendências assim. Ele faz um fundo principal, depois ele não consegue fazer um novo fundo, deixa, então aqui chama-se ombro esquerdo, cabeça e ombro direito. Então, mas como nós estamos na onda 5, quer dizer, como eu acho que nós estamos na pré-euforia do mercado, né? Ano passado, em dezembro, não sei se foi em dezembro ou novembro, o Financial Times soltou meia capa, meia front page de Bitcoin. Todos os jornais nacionais do mundo inteiro falaram de Bitcoin. Aquilo eu acho que é um aperitivo do que vai acontecer se o Bitcoin agora sobe e começa a romper 10 mil dólares e 20 mil dólares e entrar de novo na tendência de alta, mares nunca dantes navegados, né? Porque a gente pode observar, né, que boa parte da valorização do ano passado se concentrou ali no finalzinho do ano, né? Até meados de outubro o mercado ainda estava muito reticente em relação a para onde que o preço iria. E de repente a gente teve ali uma avalanche de notícias positivas, um aumento da liquidez.
e naturalmente o mercado foi chegando ali nos 20 mil dólares e aí, óbvio, né? Claro que nada que sobe numa velocidade daquele tipo, obviamente a gente estaria se avizinhando aí de uma correção. Bom, Fausto, o tempo está um pouco apertado aqui para a gente, acho que até uma boa razão que fica o convite para uma próxima oportunidade. Queria agradecer a sua presença aqui, né? Convidar os assinantes aí, quem estiver assistindo a gente, para acompanhar o trabalho do Fausto no canal, no canal da Enfoque no YouTube, também aí nas suas várias plataformas onde você passa um pouco das suas análises. E deixar o recado para quem estiver nos acompanhando para assinar o relatório Crypto Insights, onde vocês vão ter acesso a análises exclusivas, não só sobre o Bitcoin, mas também em relação aos principais outros criptoativos em valor de mercado. Bom, por hoje é só. Queria dar a oportunidade para você deixar algum recado aí para quem estiver nos assistindo. Eu no último vídeo que eu publiquei, até foi um vídeo em inglês, porque a gente está cobrindo hoje ativos que são negociados no mundo inteiro, né? Eu falei sobre o padrão Bitcoin, the Bitcoin Standard. E quando a gente começa a negociar numa corretora e ver a forma como as moedas são negociadas nas corretoras americanas, por exemplo, a Binance só negocia criptomoedas, não negocia com as chamadas fiat money, né? A gente vê que todas essas moedas são negociadas em Bitcoin. E o que o nosso trabalho, com o nosso trabalho a gente tenta fazer é tentar descobrir aquelas criptomoedas que vão ter uma performance melhor do que o Bitcoin. O americano chama isso de outperform, né? Quando uma moeda está com uma performance melhor do que o Bitcoin, se você comprá-la pagando ela em Bitcoins e ela subir 10%, se você comprar uma Bitcoin dessa moeda, ela sobe 10%, quando você vende, você vai ter 10% a mais em Bitcoin, você vai ter 1,1 Bitcoin, né? Uhum. Então, eu acho que isso cria um novo universo que vai fazer com que, em breve, a gente possa estar falando aqui, nessa tribuna, sobre a tokenização das securities, a tokenização das ações de empresas, que é um negócio que já está acontecendo, fica de olho nisso, porque eu entendo que o mundo de criptomoedas vai simplesmente engolfar o mundo das corretoras tradicionais como nós conhecemos hoje. Maravilha, Fausto, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Obrigado a você por nos receber. Até semana que vem, pessoal.